Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luna Banks e você está no Palavras e Telas. Hoje seguimos com a leitura do capítulo 5, parte 2. Neste trecho, você vai perceber o quanto foi desafiador o momento em que as mulheres começaram a escrever sem os olhares e sem as referências masculinas do passado. É aqui que vemos nascer a coragem de criar o novo, de encontrar a própria voz e seguir em frente, mesmo diante das dúvidas. E para que esse canal também possa continuar trazendo essas histórias e reflexões, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com quem ama literatura. Capítulo 5, parte 2. Uma faculdade criativa altamente desenvolvida entre as mulheres. A pessoa entra num quarto, mas os recursos da língua inglesa seriam levados ao limite. E seriam necessárias verdadeiras revoadas de palavras, nascidas quase legítimas antes que uma mulher pudesse dizer o que acontece quando ela entra num quarto. Os quartos são tão completamente diferentes. Podem ser calmos ou tempestuosos, abrir-se para o mar ou, ao contrário, dar para um pátio de prisão. Podem estar carregados de roupas penduradas ou vivos de opalas e sedas. Podem ser duros como crina de cavalo ou macios como penas. Basta entrar em qualquer quarto, de qualquer rua, para que toda essa força imensamente complexa da feminilidade nos atinja em cheio. E como poderia ser diferente? As mulheres permaneceram dentro de casa ao longo de todos esses milhões de anos, de modo que a esta altura as próprias paredes estão impregnadas por sua força criativa, que de fato sobrecarregou tanto a capacidade de tijolos e argamassa que precisou se lançar em canetas, pincéis, negócios e política. Mas esse poder criativo difere muito do poder criativo dos homens, e é inevitável concluir que seria uma imensa perda se ele fosse impedido ou desperdiçado, pois foi conquistado por séculos da disciplina mais severa, e não há nada que possa substituí-lo. Seria uma grande tragédia se as mulheres escrevessem como os homens, ou vivessem como os homens, ou se parecessem com os homens, pois, se dois sexos já são suficientes diante da vastidão e variedade do mundo, como conseguiríamos lidar com apenas um? A educação não deveria justamente ressaltar e fortalecer as diferenças em vez das semelhanças? Já temos semelhança demais como esta. E se um explorador retornasse contando que existem outros sexos, espreitando por entre galhos de outras árvores sobre outros céus, nada seria mais útil à humanidade. E de quebra, teríamos o imenso prazer de ver o professor X correndo para seus instrumentos de medição, apressado em provar sua superioridade. Mary Carmichael, pensei, ainda pairando a certa distância acima da página, terá trabalho suficiente apenas como observadora. Receio, na verdade, que ela seja tentada a se tornar aquilo que considero o ramo menos interessante da espécie, a romancista naturalista, e não a contemplativa. Há tantos fatos novos para ela observar. Ela não precisará limitar-se às respeitáveis casas de classe médias altas. Irá sem condescendência nem falsa bondade, mas em espírito de companheirismo, até aqueles pequenos quartos perfumados onde se sentam a cortesã, a prostituta e a dama com seu cão Pug no colo. Ali ainda estão elas, vestindo roupas ásperas e pré-fabricadas que os escritores homens foram obrigados a jogar sobre seus ombros. Mas Mary Carmichael pegará sua tesoura e ajustará essas vestes a cada curva e a cada ângulo. Será uma visão curiosa, quando esse momento chegar, ver essas mulheres como realmente são. Mas precisamos esperar um pouco, pois Mary Carmichael ainda estará carregando aquela autoconsciência diante do pecado, herança de nossa barbárie sexual. Ainda trará nos pés as velhas e gastas correntes de classe. No entanto, a maioria das mulheres não é nem prostituta nem cortesã. Tampouco passam as tardes de verão abraçadas a cães pug sobre veludos empoeirados. O que fazem então? E me veio à mente a imagem de uma daquelas longas ruas ao sul do rio, cujas fileiras intermináveis são povoadas por incontáveis vidas.
Com os olhos da imaginação, vi uma senhora muito idosa atravessando a rua, apoiada no braço de alguém de meia idade. A travessia da rua à tarde deve ser quase um ritual, e as próprias roupas guardadas em armários com cânfora ano após ano ao longo dos meses de verão. Elas atravessam a rua quando os lampiões estão sendo acesos, pois o crepúsculo é sua hora preferida, exatamente como devem ter feito ano após ano. A mais velha já se aproxima dos 80, mas se alguém lhe perguntasse o que sua vida significou para ela, diria que se lembra das ruas iluminadas para a Batalha de Balaclava, ou que ouviu os canhões dispararem no Hyde Park pelo nascimento do rei Eduardo VII. Pois não adiantava dizer: sim, sim, isso é muito bom. Mas Jane Austen escrevia muito melhor do que você, quando eu era obrigada a admitir que não havia ponto algum de semelhança entre elas. Então ela foi ainda mais longe e rompeu também a sequência. A ordem esperada. Talvez tenha feito isso inconscientemente, apenas dando às coisas sua ordem natural, como uma mulher faria se escrevesse como mulher. Mas o efeito era de algum modo desconcertante. Não se podia ver uma onda se formando, uma crise surgindo na próxima esquina. Por isso, eu também não podia me orgulhar das profundezas dos meus sentimentos, nem do meu suposto conhecimento profundo do coração humano. Pois sempre que eu estava prestes a sentir as emoções habituais nos lugares habituais, sobre amor, sobre morte, aquela criatura irritante me puxava para longe, como se o ponto realmente importante estivesse sempre um pouco mais adiante. E assim, ela tornava impossível que eu desdobrasse minhas frases sonoras sobre sentimentos elementares, a matéria comum da humanidade, as profundezas do coração humano e todas aquelas outras expressões que nos sustentam na crença de que, por mais inteligente que sejamos na superfície, somos muito sérios, muito profundos e muito humanos por dentro. Ela me fez sentir, ao contrário, que em vez de sermos sérios, profundos e humanos, poderíamos ser. E esse pensamento era bem menos sedutor, apenas mentalmente preguiçosos e convencionais, além de tudo. Mas continuei lendo e observei outros aspectos. Ela não era nenhum gênio, isso era evidente. Não possuía nada como o amor pela natureza, a imaginação ardente, a poesia selvagem, o brilho espirituoso ou a sabedoria reflexiva de suas grandes predecessoras. Lady Winchilsea, Charlotte Brontë, Emily Brontë, Jane Austen e George Eliot. Não escrevia com a melodia e dignidade de uma Dorothy Osborne. Na verdade, não passava de uma garota inteligente cujos livros, sem dúvida, seriam triturados pelos editores dentro de 10 anos. Ainda assim, possuía certas vantagens que mulheres muito mais talentosas não tiveram meio século antes. Os homens já não era para ela a facção oposta. Ela não precisava desperdiçar seu tempo atacando-os. Não precisava subir ao telhado e arruinar sua paz de espírito ansiando por viagens, experiências e pelo conhecimento do mundo e do caráter humano que lhe haviam sido negados. O medo e o ódio quase haviam desaparecido, ou seus vestígios apareciam apenas numa leve exaltação diante da liberdade recém-descoberta, numa tendência mais cáustica e satírica do que romântica ao tratar do outro sexo. Não havia dúvida de que, como romancista, ela desfrutava de vantagens naturais de alto nível. Possuía uma sensibilidade ampla, ávida e livre. Respondia ao toque mais sutil. Alimentava-se como uma planta recém-exposta ao ar, de cada visão e de cada som que encontrava pelo caminho. Movia-se também com grande sutileza e curiosidade por entre coisas quase desconhecidas ou nunca registradas. Pousava sobre pequenas coisas e mostrava que talvez não fossem pequenas afinal. Trazia à luz o que estava enterrado e nos fazia perguntar por que teria sido necessário enterrá-lo. Desajeitada como era e sem aquela naturalidade inconsciente herdada por longa tradição, que faz até o menor movimento de pena de Thackeray ou de Lamb soar agradável ao ouvido, ela, comecei a pensar, havia dominado a primeira grande lição.
Escrevia como mulher, mas como uma mulher que havia esquecido que era mulher, de modo que suas páginas se enchiam daquela curiosa qualidade sexual que só surge quando o sexo está inconsciente de si mesmo. Tudo isso era positivo, mas nenhuma abundância de sensação ou delicadeza de percepção seria suficiente se ela não conseguisse construir, a partir do que é passageiro e pessoal, o edifício duradouro que permanece de pé. Eu havia dito que esperaria até que ela se colocasse diante de uma situação. E com isso eu queria dizer, até que provasse, ao convocar, reunir e entrelaçar elementos que não era apenas alguém que roça a superfície das coisas, mas que havia olhado para baixo, para as profundezas. Agora é o momento, diria ela a si mesma em determinado ponto, em que, sem recorrer a nada violento, posso mostrar o significado de tudo isso. Então começaria. Como é inconfundível esse súbito pulsar, a convocar e reunir, e algo começaria a se erguer. Na memória, coisas meio esquecidas, talvez bem triviais, lembranças que em outros capítulos teriam sido deixadas de lado. E ela fazia sua presença ser sentida enquanto alguém costurava ou fumava um cachimbo, da forma mais natural possível, e a gente sentia, à medida que ela continuava escrevendo, como se tivesse subido ao topo do mundo e o visse estendido majestosamente lá embaixo. De qualquer forma, ela estava tentando. E enquanto eu a observava se esticar para o teste, vi, mas esperava que ela não percebesse, bispos e reitores, médicos e professores, patriarcas e pedagogos, todos gritando advertências e conselhos. Não faça isso! E isso você não pode fazer. Somente acadêmicos permitidos na grama. Senhoritas, só com carta de apresentação. Aspirante a romancistas femininas, por aqui. Eles ficavam sobre ela como a multidão na cerca de um hipódromo. E seu desafio era atravessar a cerca sem olhar para a direita nem para a esquerda. Se você parar para xingar, está perdida, eu disse a ela. Igualmente, se parar para rir, hesitar ou se atrapalhar, está acabada. Pense apenas no salto, implorei, como se tivesse colocado todo o meu dinheiro nas costas dela e ela pulou como um pássaro. Mas havia outra cerca além dessa e outra ainda depois. Eu duvidava de sua resistência, porque os aplausos e gritos já começavam a desgastar os nervos. Mas ela fez o melhor que pôde. Considerando que Mary Carmichael não era nenhum gênio, mas uma garota desconhecida escrevendo seu primeiro romance num quarto conjugado, sem ter bastante daquelas coisas desejáveis: tempo, dinheiro e ócio. Achei que ela não se saiu tão mal. Dei-lhe mais 100 anos, concluí, lendo o último capítulo. Os narizes e ombros nus das pessoas apareciam contra o céu estrelado, porque alguém havia puxado a cortina na sala de estar. Dê-lhe um quarto só dela e 500 libras por ano, deixe que fale o que pense e deixe de fora metade do que agora inclui, e um dia ela escreverá um livro melhor. Ela será uma poeta, pensei, colocando Life's Adventures de Mary Carmichael no final da prateleira, 100 anos à frente. Leitura comentada. Esse trecho mostra algo muito simbólico. A nova escritora ainda está em construção. Ela não é um gênio pronto. Ela está tentando. E isso é poderoso, porque revela que a escrita e até o crescimento pessoal não nascem perfeitos. Eles se formam com o tempo, liberdade e oportunidade. Durante muito tempo, as mulheres encontraram barreiras externas. Regras sociais, educação limitada, convenções impostas, a visão masculina dizendo até onde poderiam ir. E isso atrasou muitos avanços na arte, na literatura e na vida profissional. Mas hoje, mesmo quando muitas já têm espaço, tempo e recurso, às vezes a barreira se torna interna. Não por falta de capacidade, mas porque muitas acabam se colocando em segundo plano, priorizando sempre outros, relacionamentos, expectativas externas e esquecendo de dar espaço aos próprios talentos. E há também um outro ponto muito presente nos dias atuais: o perfeccionismo.
A sensação constante de não estar pronta, de que falta mais um curso, mais um detalhe, mais uma aprovação, e enquanto se espera a perfeição, o sonho fica parado. A própria reflexão de Virginia Woolf nos mostra que ninguém começa perfeito. A escrita melhora no caminho, a coragem nasce no fazer. Esperar estar totalmente pronta pode se tornar uma prisão invisível. Assim como essa nova autora escuta críticas e vozes negativas, nós também ouvimos vozes internas dizendo que não somos boas o bastante. Mas talvez o verdadeiro salto seja começar mesmo assim, imperfeitas, em construção, mas em movimento. Porque crescer não é estar pronta, crescer é se permitir avançar. Obrigado por estar comigo até aqui e se essa leitura tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também ama literatura. Eu sou Luna Benques e este foi Histórias que Iluminam. Até o nosso próximo encontro.